Bom dia, irmãos. Graça e paz do Cristo ressurreto sobre nós. Estamos aqui reunidos, primeira escola dominical do ano. Eu me sinto feliz de poder estar aqui nessa manhã, uma vez mais. Já fomos abençoados por um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa, uma santa ceia maravilhosa. E temos a oportunidade de ministrar um pouco mais, de nos aprofundar um pouco mais, de entendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom. Gostaria de convidá-lo nesta manhã a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo também 20 até o 28. Vou repetir. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 até o 28. O pastor João pediu para que frisássemos que agora em janeiro o tema ainda das ministrações são livres. A partir de fevereiro inicia-se o tema anual, que é a oração, como já vem sendo dito. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Prometa-me que quando o Senhor se tornar rei, antes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar-se à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois bem, estamos hoje iniciando a 2ª semana do ano, né? Ainda estamos ali numa espécie de sentimento de feriados e férias e aquela vontade de descansar, as coisas ainda estão engatinhando. E o sentimento é esse, né? Aquele sentimento que restou do final do ano, das festas, do Natal, do Ano Novo. E é um tempo peculiar no nosso ano, porque é um tempo em que nós renovamos muitas coisas, é um tempo em que nós restauramos muitas coisas, fazemos muitos planos. É um tempo que se gera muita expectativa. Quem sabe um dia a Devanira possa falar para nós um pouco sobre as expectativas, o que isso gera no ser humano. O ser humano, quando é dotado de expectativas, acontecem muitas coisas nele.
E esse é um tempo de muitas expectativas. Primeiro, pelo final de ano que passou, e segundo, pelo início do novo ano que chega. Nós fazemos muitos planos, assumimos muitas tarefas, muitas novas metas. Esse ano nós faremos mais isso, menos aquilo. Quem sabe esse ano oraremos mais, tenhamos uma vida de oração mais intensa. Quem sabe esse ano possamos incomodar ou golpear mais a porta de Jesus, do nosso Pai. Quem sabe esse ano o Espírito Santo possa interceder por nós ainda mais com gemidos inexprimíveis. Quem sabe esse ano seja um ano de lutas, como o pastor João tem dito. E com certeza também será um ano de muitas vitórias. Expectativas. Quais são as tuas expectativas? Quais são as tuas expectativas para o ano que começa? Como está o nosso coração? No texto que nós lemos, nós percebemos em um diálogo iniciado da parte da mãe de duas pessoas. A iniciativa foi dela, de chegar até Jesus e fazer uma pergunta: quem é que sentará do seu lado? Ou, melhor ainda, será que os meus 2 filhos podem sentar ao seu lado? Ou, melhor ainda, será que pode sentar um à direita e um à esquerda? Eu queria muito pouco, né? O pastor João complementou aqui. Olha que audácia, né? Ela queria os 2 lados para os 2 filhos, né? Não podia nem ser um só, ela queria um para a direita e um para a esquerda. Expectativas. O ano está começando. Quais são as nossas expectativas? A expectativa dessa mãe era que os teus 2 filhos assentassem um à direita e um à esquerda do rei. Quando chegar o seu reino, permita que os meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e um à sua esquerda. Expectativas. Então Jesus começa ali a discorrer um diálogo com aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, com aquelas pessoas que estavam ali próximas, e ele começa a fazer alguns questionamentos, e então começa a discorrer um diálogo, até que Jesus chega e termina dizendo: olha, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Porque melhor é servir do que ser servido. Aliás, o Filho do Homem, o último versículo lido, 28, diz: até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Expectativas. E aí eu gostaria de intitular essa mensagem nesta manhã com o seguinte tema: as expectativas sobre o Messias. Para que possamos entender um pouco mais, nós precisamos entender o que está por trás desse contexto. Qual é o pano de fundo? O que está acontecendo nesse momento? O povo de Israel vivia uma grande expectativa: a chegada do Messias, aquele que salvaria, aquele que seria o Salvador, aquele que seria o Rei. E o seu reinado não teria mais fim, baseado numa profecia de Jeremias no capítulo 31. Mas veja, no decorrer da história, em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas, inclusive o ser humano. E nós sabemos que esse ser humano se perde, ele peca, ele se separa de Deus. Gênesis 7, nós temos o dilúvio. Gênesis 9, nós temos o pacto de Deus com Noé. A terra não seria mais destruída com águas. Gênesis 11, nós temos Babel. Nós temos a rebelião, o engrandecimento da raça humana, o ser humano querendo novamente se separar, se desvencilhar do poder de Deus. Babel simboliza o ser humano querendo ser autônomo novamente, querendo não depender de Deus novamente. Em Gênesis 12, Abraão, a promessa.
o início da história da salvação, e aqui então inicia-se uma grande saga de Deus para redimir, e isso gera expectativas. Em Abraão, Deus promete bênção para todos, todos seriam abençoados a partir de Abraão. Êxodo 3, Moisés é escolhido para retirar do povo, retirar do Egito o povo cativo, e aquele povo passa peregrinando por longos e longos anos, até chegar à terra prometida. Em Êxodo 19, Deus faz um pacto com Moisés, que o seu povo, o povo de Israel, seria o seu povo peculiar, um reino de sacerdotes, seria uma nação santa. Esse é um pacto feito com Moisés. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, Moisés sobe para o monte e desce com a palavra. De Gênesis a Juízes, nós temos o que é chamado de o governo teocrático, ou seja, Deus estava no governo, Deus governava. O meu governante é o Senhor, a minha bandeira é o Senhor. Após Samuel, o povo pede para Deus um rei. Após Samuel, o povo pede para Deus um rei, oração, olha só. E Deus concede, Deus fala, então eu vou te dar um rei. Então vem Saul, vem Davi, vem Salomão e tantos outros. Até que em Jeremias, no capítulo 31, é feita a promessa da nova aliança. Jesus, o reino que não teria fim, o filho de Davi, da linhagem de Davi, que estabeleceria um reinado que não teria mais fim. E aqui então inicia-se a grande expectativa do povo de Israel, aguardando a chegada do Messias, aguardando a chegada do rei, que estabeleceria esse reinado sonhado, desejado, que então cumpriria e satisfazeria a expectativa. Veja que no ano 63 a.C., Roma domina Israel. No ano 40 a.C., há um acordo entre romanos e Herodes, o culto em troca de submissão, e o povo passa a estar cativo dentro da sua própria casa. Havia uma tensão, uma necessidade de libertação, o povo aguardava, e essa expectativa da chegada do Messias crescia, crescia, crescia e crescia. E nesse contexto nasce Jesus. Nesse contexto de dominação e expectativa por libertação, nasce Jesus. E baseado nesse contexto, o texto que nós lemos passa então a fazer mais sentido. Por que uma mãe chega para Jesus e pergunta: pode o meu filho sentar-se um à sua esquerda e um à sua direita? Eles podem, você pode permitir isso? Começa a fazer sentido que os discípulos que escutaram isso, diz o texto que nós lemos no versículo 24, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Ou seja, havia uma expectativa entre os 12 a respeito desse rei que chegaria. E agora eles chamados, escolhidos, eu sou um dos 12, começaram então a ficar pensando, será que eu serei maior? Será que eu serei melhor? Será que eu sentarei à direita, à esquerda? Será que eu vou me sobressair? Esse texto passa então a fazer mais sentido, baseado nesse contexto de espera, nesse contexto de expectativa, nesse contexto de expectativa do cumprimento da promessa. Qual era a promessa? Haveria e chegaria um dia em que um rei viria e estabeleceria o seu reinado. E ele seria semelhante ao de Davi, só que não teria mais fim. Eu não serei mais dominado, eu não serei mais levado cativo. Então havia uma grande expectativa. Baseado nesse contexto, nessa introdução, gostaria de refletir nesta manhã sobre 3 expectativas a respeito da chegada do Messias. E eu gostaria de encorajá-lo a caminhar comigo nesta manhã sobre essas expectativas, sobre essas verdades de expectativas.
olhando para as minhas próprias expectativas. Quais são as minhas expectativas para esse ano? Quais são as minhas expectativas em Jesus? Quais são as minhas expectativas em Deus? A primeira expectativa é sobre um Messias político. O Messias político, ele iria libertar o povo do Império Romano, do domínio romano, da assolação romana. A expectativa a respeito de um Messias político fala do estabelecimento de um novo império, inclusive semelhante ao de Roma. Inclusive um império que devolveria a dominação para Roma, que devolveria a dominação e a assolação para Roma. A expectativa a respeito de um Messias político trata de uma expectativa de um governo bélico, um governo de guerra, um governo que faria a revolução, o governo baseado em um Deus que governaria o seu povo com mão forte. A expectativa estava fundada em um Deus que não perde batalhas, porque o contexto, o sentimento da época era de dominação. As expectativas eram de dominação. O Messias político, ele é o Messias dos partidos. Na época haviam tantos partidos políticos. Os essênios, por exemplo, eram opositores da religiosidade do templo, eles trocaram o templo pelo deserto. Eles eram opositores, eles deixaram o centro de Jerusalém e foram para o deserto. Historiadores dizem que João Batista era um essênio. Historiadores até levantam possibilidades de que Jesus tenha passado por essa escola de essênios. Aliás, Jesus ele era chamado de mestre. E todo mestre judaico precisava ter passado por uma escola para ser intitulado mestre. E ele foi passar, e historiadores levantam que a escola de Jesus tenha sido a escola dos essênios. A escola dos que saíram do centro e foram para o deserto. Um outro partido da época é o partido dos zelotes, uma tribo que zelava pela honra judaica. Lembra de Barrabás? Barrabás era um zelote. Barrabás era tido como um malfeitor, um assassino, mas nós precisamos entender melhor, porque Barrabás, na verdade, ele era um judeu que zelava pela honra de Israel. Por isso que quando Jesus estava diante do povo e as pessoas começam a gritar, crucifique a Jesus, solte Barrabás. Crucifique a Jesus, solte Barrabás, porque Barrabás era uma pessoa que lutava pela honra. Barrabás tinha essa expectativa de um reino que chegaria, que não teria fim, e ele seria bélico, ele seria de guerra. Nós tomaríamos o poder à força. Um outro partido da época também, até evidente, eram os sicários, representados por Judas Iscariotes. Também eram opositores, mas especificamente do acordo entre Roma e Israel. O culto em troca de submissão. Veja que, baseado nesse contexto, nós começamos a entender o porquê que o povo quer trocar Jesus por Barrabás. A expectativa a respeito de um rei político que estabeleceria um império, um novo reino, um reino de guerra, de dominação, começa a frustrar as pessoas, e Jesus, de fato, frustra essa expectativa a respeito de um Messias político. Jesus frustra, a ponto de ser trocado por uma pessoa que estava presa, condenada por ser um assassino, um malfeitor. Prenda Jesus, crucifica Jesus, solte Barrabás. Veja que começa a fazer sentido, porque Judas olha para Jesus e fala, olha, esse não é o Messias que eu espero. O Messias que eu espero, ele não vai aceitar. E Jesus era manso.
Jesus tinha um discurso dizendo, olha, é melhor servir do que ser servido. Que história é essa? Que tipo de rei é esse que troca o seu trono, a sua glória para lavar os pés dos discípulos? Para servir as pessoas. E a personalidade de Jesus enquanto rei, enquanto Messias, começa então a frustrar as expectativas. E Jesus de fato frustra, porque ele não se importa com os partidos, com as expectativas errôneas. Ele se importa com as pessoas. Jesus veio para nos salvar, não para dominar. A palavra do Senhor nos diz que Ele bate a porta do nosso coração. Só que Ele não golpeia como nós devemos golpear na porta de Deus quando oramos. Ele bate carinhosamente, delicadamente, gentilmente, como a canção que acabamos de cantar aqui. Gentilmente Ele bate na porta do nosso coração. Ele não é bélico, Ele não é político, Ele não se importa com política, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa conosco, Ele se importa com o ser humano. Meus irmãos, quais são as nossas expectativas? Quais são as nossas expectativas em Jesus? Um ano novo começa. Quais são as nossas expectativas? Será que nós, em algum momento, pensamos em um Jesus, em um Messias, em um Deus que pode zelar pelo meu partido? Será que eu quero trazer Jesus para jogar no meu time? Será que eu acho que o meu time joga melhor que o time do meu irmão? Será que o meu partido precisa ter mais atenção do que o partido dos meus irmãos? Será que nós temos partidos? Ou será que nós olhamos para o mesmo alvo? Será que nós olhamos para os mesmos objetivos? Será que nós temos as mesmas intenções? Será que nós temos as mesmas expectativas a respeito de um Messias? O ano está começando. E muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas expectativas particulares, com os nossos desejos particulares. Esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo, esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Esse ano, quem sabe, eu vou trocar de carro, vou construir minha casa, vou comprar minha casa. Mas o que Deus está nos dizendo nesta manhã, o que Deus está fazendo é nos convidando, nos confrontando a depositarmos nele as nossas expectativas, e para que então, baseado naqueles que então procuram em primeiro lugar o reino de Deus, buscam em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Não é errado sonhar, ter expectativas, ser organizado, isso é ótimo, isso é magnífico. Quanto mais organizados formos, quanto mais planejamentos tivermos, melhor. Mas, nesta manhã, Deus nos convida a corrigirmos as nossas expectativas nele. A segunda expectativa que gostaria de refletir com você na manhã, baseado no contexto histórico de Israel, é a expectativa sobre um Messias utilitário. Já que ele não é o Messias político, já que ele não é o Messias que estabelecerá o novo reino, o que ele pode fazer por mim? Afinal de contas, ele disse que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que ele pode fazer por mim? Veja que os textos bíblicos dos evangélicos narram as multidões seguindo a Jesus. Ele era cercado por multidões, ele era apertado pelas multidões, ele era sufocado pelas multidões. Na multidão haviam seguidores, de fato, pessoas que seguiam Jesus, por onde passava falava, vem, me segue.
Jesus chega numa praia, as pessoas tinham pescado a noite inteira, profissionais da pesca, não tinham pescado nada. E Jesus fala para eles voltarem para o mar e lançarem novamente as redes. Os pescadores poderiam dizer, olha, eu sou profissional, né? Você, pelo que eu conheço, aí é carpinteiro, o que você entende de pesca? Eu não pesquei nada, como que um carpinteiro quer me ensinar a pescar? Mas eles dizem o seguinte, mestre, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. As pessoas seguiam, e depois desse fato, Jesus chega e chama, vem, agora vocês serão pescadores de homens, vocês vão pescar gente. E as pessoas começam a seguir, haviam na multidão seguidores, haviam também curiosos. O que está acontecendo ali? Que movimento é esse? Que multidão é aquela ali? O que está acontecendo? Um aglomerado de gente, vamos ali ver o que está acontecendo. Haviam curiosos também. Havia gente que seguia de longe, observando, procurando erros, para poder depois o condenar. E havia gente que o seguia bem de pertinho. A sua fama era imensa. Os milagres, as curas, exorcismo, libertação, mortos que ressuscitavam. Veja que a fama de Jesus chega antes mesmo dele. Porque quando ele, antes mesmo de passar pelo cego Bartimeu, ele já gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua fama chegava antes. Jesus também frustra essa expectativa. Porque muitos que o seguiam, os decepcionaram. Muitos que seguiram a Jesus, o abandonaram. Onde estavam as pessoas que seguiram? Onde estavam aqueles que receberam o milagre? Onde estavam as pessoas que o apertavam, o aglomeravam? Ele estava sozinho. Jesus frustra essa expectativa. Um mero utilitário. O que ele pode fazer por mim? Depois de ter feito algo por mim, eu posso abandoná-lo. A Bíblia narra um texto que algumas pessoas foram curadas e a mínima parte volta para agradecer. Os outros vão embora e nem agradecem a Jesus. Ou seja, ele é um mero utilitário, ele já me abençoou, ele já me curou, ele já me libertou. Agora eu não preciso mais dele, um mero utilitário. Irmãos, isso é um grande desafio para nós. Entendermos que Jesus não é um mero utilitário. Nesta manhã nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Temos tido um relacionamento de perto, de vivência? Temos tido um relacionamento de proximidade, de intimidade com Jesus? Ou nos aproximamos dele apenas no momento da utilidade? Apenas no momento do sufoco? É fato que quando estamos em dificuldades, em adversidades, quando o caminho está estreito, é fato que nós nos aproximamos mais de Deus. E Deus muitas vezes utiliza da luta, da adversidade, muitas vezes Ele permite que passamos por situações para que possamos nos achegar perto dEle. Porque Deus conhece a nossa essência, Ele sabe que nos momentos de bonança, a maioria das vezes nós nos distanciamos dEle. O conforto muitas vezes nos afasta de Deus e Deus nos conhece. É fato isso. Mas nós precisamos ter a expectativa correta a respeito de Jesus. Ele não pode ser para nós um mero utilitário. A primeira expectativa que falamos foi o Messias político. A segunda foi a expectativa sobre o Messias utilitário.
E a terceira e última é a expectativa a respeito de um Messias religioso. A expectativa a respeito de um Messias religioso estava fundada sobre aquele que cumpriria toda a lei. Aquele que valorizaria toda a sistemática de Moisés. Aquele que valorizaria a lei acima das pessoas. Entretanto, Jesus frustra mais uma expectativa, porque ele coloca acima da lei o ser humano. Ele coloca acima da lei as pessoas, a vida. Veja que nós temos na Bíblia vários textos de pessoas que precisavam de uma cura, de um milagre, tinham expectativas a respeito de um Messias, e Jesus vem e realiza um milagre. Em alguns momentos ele é questionado, porque ele cura pessoas no sábado. A lei dizia que isso não poderia acontecer no sábado. A lei dizia que o sábado era um dia em que isso não poderia acontecer. E Jesus, quando vê uma pessoa, quando vê um cego à margem da sociedade, uma pessoa que não poderia frequentar estar no meio dos seus familiares, uma pessoa que não poderia frequentar o templo porque tinha uma deficiência visual, quem sabe uma deficiência em que não poderia andar, quem sabe era mudo, quem sabe era surdo, e essas pessoas tinham que ser afastadas do povo, tinham que estar fora, porque eram considerados imundos, eram considerados pessoas que estavam sofrendo o castigo de Deus. Lembra do texto bíblico? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Para que ele passasse por isso. Ou seja, ele estava sofrendo uma retaliação, por isso estava à margem, ele era considerado imundo. Jesus passa por essas pessoas e ele não consegue deixar. Jesus para, Jesus escuta, Jesus cura essas pessoas. E muitas vezes ele foi questionado, e inclusive foi levado ao império, porque estava afrontando a lei. Jesus frustra a expectativa religiosa. Meus irmãos, nesta manhã, nós precisamos refletir sobre quais são as nossas expectativas. Nós precisamos refletir quais são, aonde estão as nossas expectativas. Quais são as minhas expectativas para esse ano? Não somente para um ano de estruturação familiar, financeira, mas um ano de expectativas em Deus. Quais são as minhas expectativas em Deus? Aonde elas estão? Em que elas estão fundadas? Gostaria de concluir nesta manhã dizendo que a nossa expectativa em Jesus deve estar em um Messias Salvador. Um Messias que desceu, que esvaziou-se da sua glória, assumindo forma de homem, sendo semelhante a mim e a você, com o intuito de nos salvar, de nos redimir. E esta era a grande crise do povo de Israel, que não entendiam, por isso suas expectativas estavam sendo frustradas, porque eles não entendiam. As suas expectativas eram terrenas, as suas expectativas eram consumíveis, enquanto Jesus vem nos oferecer algo que a traça não pode corroer, a ferrugem não pode corroer, a traça não pode comer. Jesus vem nos oferecer algo que é eterno, algo que é para sempre.
E as pessoas estavam entendendo e tendo expectativas sobre coisas terrenas, sobre coisas que ficarão nesse lugar, que ficarão nessa terra. Reinados, poderio, dominações, partidos. Jesus nos convida nesta manhã, nesse início de ano, a corrigir as nossas expectativas. Quem sabe nessa manhã haja pessoas aqui que têm expectativas errôneas a respeito de Jesus. Jesus está querendo dizer, olha, eu vim entregar a minha vida. Eu vim resgatá-lo da morte. Eu vim trazer-lhe salvação. Eu vim trazer-lhe vida eterna. Que as nossas expectativas sejam encontradas em Deus. Que as nossas expectativas estejam fundadas na ideia de que, porque Ezequiel 18:9 diz que aquele que pecar deve morrer, então o Filho do Homem veio morrer no nosso lugar. Que as nossas expectativas estejam fundadas no fato de que Ele pagou a nossa dívida, segundo Colossenses 2:14. Ele quer ser o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que as nossas expectativas estejam em um Messias Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado de muita paz. Quero convidá-los a estar conosco hoje à noite. Nós vamos ter ceia à noite. Teremos também a pregação de mais um seminarista. Então venha conhecer mais um seminarista da igreja. E teremos a presença da missionária Nájua, da Albânia. Ela vai estar conosco. Tenho certeza que ela vai alegrar o nosso coração com tudo que ela vai nos falar, tá bom? Então, se você puder vir à noite, quiser convidar pessoas, venha à noite. Muito bem, viu, Fernando? Muito bom isso tudo, viu? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, tá bom? E guarde esse dia para o Senhor, tá bom? Não vai no posto, não vai no mercado, não vai, tá bom? Vai para casa. Fique com a família, a não ser que você tenha que comprar alguma comidinha, coisa que faltou, né? Daí